os patriarcas da Igreja Ortodoxa não se fixaram apenas em Constantinopla. Havia Igreja Ortodoxa na Armênia, na Bulgária, na Geórgia, na Grécia, na Turquia. Até hoje existem igrejas ortodoxas nesses países. No momento em que cada uma dessas tendências definiu sua Bíblia, escolheu os livros que queria. Então existem livros que são comuns a todas as Bíblias e existem livros que são chamados de deuterocanônicos, que são livros que foram rejeitados. Alguns são aceitos pela Igreja Católica, mas não são aceitos posteriormente pela Reforma Protestante. A Reforma Protestante ocorreu no século XVI, começa com Lutero e vários outros exegetas, vários outros analistas da Bíblia passam a defender o fim do monopólio de Roma sobre o texto bíblico e que cada um poderia traduzir a Bíblia para a sua língua e teria liberdade de interpretá-la, porque até então Roma exigia que as pessoas não lessem a Bíblia, que apenas os padres pudessem ler, debater e ensinar o texto sagrado. A Reforma vai defender e vai conseguir que os protestantes tenham acesso ilimitado ao texto. Só que os protestantes não aceitam vários livros da Bíblia Católica. Eles não aceitam Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Não confundir o Eclesiástico com o Eclesiastes, que é aquele livro super interessante sobre a passagem do tempo, que tem aquelas frases que todo mundo adora postar no Facebook. Agora, quando você tem esses cismas, esses dois grandes cismas que geraram a Igreja Ortodoxa e as igrejas protestantes, você passa a ter problemas nos países, perseguições, fogueiras, cruzadas contra os denominados hereges que não seguiam a linha romana. Não é fácil estabelecer essas diferenças, não é fácil conviver com a diferença. Do mesmo modo que a Igreja de Roma perseguiu sistematicamente os judeus, também perseguiu os protestantes. E só não perseguiu os ortodoxos porque os ortodoxos se fixaram no Oriente e não invadiram o Ocidente, que era a seara romana. O que nós vamos ter depois disso, e nesse ponto é importante que se diga que o protestantismo, por causa dessa liberdade na abordagem das escrituras, não conseguiu gerar um corpo único de análise. Então, se dividiu de uma maneira razoável no início em 6 denominações, que eram luterana, anglicana, presbiteriana, metodista, batista e episcopal, que são as denominações tradicionais e históricas do protestantismo, e depois essas geraram uma série de outras dissidências, finalmente surgindo o movimento pentecostal já no século XIX, que é um movimento ultrafundamentalista, que diz que a Bíblia tem que ser seguida ao pé da letra e que, ao invés de seguir os testamentos de Jesus, se fixa no Antigo Testamento, que é a parte judaica da Bíblia. Vai saber lá por quê. Eu nunca entendi essa dicotomia, esse paradoxo. Do momento em que os protestantes se dividem, nós vamos ter também perseguições, heresias, caça às bruxas, caça aos rebeldes. Não é fácil lidar com a história do cristianismo, porque há muito preconceito, há muito obscurantismo e há muita perseguição religiosa sempre que os cristãos conseguem poder suficiente para impor seu pensamento aos outros. Há fogueiras, tortura e perseguição por toda a parte. E há muito racismo envolvido. E não é anacrônico chamar de racismo. Pelo seguinte, existem textos históricos em que a igreja nega a alma de pessoas não brancas.
E isso é racismo. Pode não ser o racismo moderno, propriamente dito, mas é racismo sim, porque permite a escravidão, a exploração e a negação do outro a partir de um preconceito totalmente étnico, que é o preconceito racial. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, eu vou dar uma passada rapidinha nas sugestões de leitura. Tudo que eu vou sugerir agora, tirando acho que 2 textos, eu já passei em outros vídeos, mas mesmo assim depois eu passo a referência. Eu sugiro que vocês leiam bem a própria Bíblia, porque tem muito a se pensar no texto. Os evangelhos apócrifos, que mostram diferenças de ponto de vista. A Torá judaica. E é grossa porque é uma edição bilíngue. Então, não tem anotação essa aqui tem a anotação do Rabino Aryeh Kaplan. E são importantes as anotações. Quando você lê esse tipo de texto muito antigo, leia as notas de rodapé com muitíssimo cuidado, porque normalmente foram elaboradas por pessoas que se esforçaram muito para que você possa entender o texto original. Não vá pensando que basta ler para entender. Veja as notas de rodapé que contextualizam o texto, que situam, que trabalham esse texto de uma maneira histórica ou até exegética, quer dizer, que analisam o texto sagrado. Por outro lado, para situar, eu sempre recomendo esse excelente livro do Israel Finkelstein e do Neil Asher Silberman. O Israel Finkelstein é o maior arqueólogo de Israel, por coincidência, que se chama A Bíblia Não Tinha Razão. É um excelente texto que coloca data, que analisa os textos bíblicos e mostra que todas essas tentativas de encontrar ecos históricos na Bíblia têm que ser tomadas com muito cuidado. Outro texto excelente é Christopher Hill, A Bíblia Inglesa e as Revoluções do século XVII, que conta a história da Bíblia do Rei Jaime, da Bíblia protestante, como é que essa Bíblia foi traduzida, todo o trajeto até chegar no texto final da Bíblia, e que coloca em contexto com a Revolução Inglesa e o período do Oliver Cromwell, que é importantíssimo para se entender os destinos do protestantismo e das várias denominações que se geraram a partir do Reino Unido. Também do Christopher Hill, que é imperdível, é O Mundo de Ponta Cabeça, Ideias Radicais durante a Revolução Inglesa de 1640, que mostra principalmente as ideias daqueles protestantes mais radicais. E que é importante, muito importante, porque após a Revolução e o período do Cromwell, e depois da morte do Cromwell, quando houve a restauração monárquica, muitos dos sobreviventes e defensores dessas ideias foram parar nos Estados Unidos. São os ancestrais desses malucos que andam hoje por aí vociferando com a Bíblia, xingando gays e querendo que o país volte à Idade da Pedra. Nesse ponto também, O Peregrino, de John Bunyan, que na verdade é o Progresso do Peregrino, que deveria ser a tradução, que é um manual muito, mas muito significativo de como um bom protestante deveria pensar. É escrito em forma de diálogo e mostra todas as peripécias de um peregrino a caminho da iluminação. Essas são as sugestões. A partir daí, eu quero refletir sobre o que eu já disse do racismo. E aí vai a questão do Wellington. O Wellington se preocupa com o pentecostalismo e com o fato de hoje haver no Brasil muitos negros cristãos. E eu entendo a revolta do Wellington, eu entendo perfeitamente, porque a Bíblia e o modo como os cristãos
aplicam a Bíblia, está lotado de referências terríveis, não apenas em relação a quem não é branco, mas também às mulheres. É muito difícil falar disso sem ser ofensivo, porque se vocês pensarem que o Frei Bartolomé de las Casas, que era a figura de proa da defesa dos índios aqui na América e que conseguiu balançar a coroa espanhola e fazer com que se deixasse de escravizar os índios, e não se deixou de escravizar os índios, pelo contrário, se criou um sistema de encomendas que era tão ruim quanto a escravidão. Mas existem estátuas por aí, muita gente canoniza o Frei Bartolomé como se fosse grande coisa, mas ele dizia que os negros não tinham alma e que isso justificava a escravidão. Eu já passei em outros vídeos as referências de vários monges jesuítas cujos textos não apenas corroboram a escravidão, mas ainda explicam como castigar os escravos, como educar, como fazer lavagem cerebral para que virem cristãos. É terrível de se pensar no caráter medonho da imposição cristã aqui na América como um todo. Não estou falando só da América Latina, isso vai até a América do Norte também. No caso do pentecostalismo, eu iria mais longe. Os Estados Unidos, que é o berço de todas essas atrocidades, é um dos piores países quando vai se falar de escravidão. As revoltas escravas nos Estados Unidos foram medonhas. Nat Turner, houve uma guerra civil que dizimou milhões de pessoas em torno da questão da escravidão. E não é uma questão econômica, não basta pensar nisso como uma questão econômica. E eu devo dizer que de tudo que eu pesquisei, a única denominação religiosa nos Estados Unidos que se opôs à escravidão foram os Quakers. Os Quakers de fato ajudaram a dar fuga a muitos escravos para o Canadá para que fossem livres. E ainda assim não aceitavam os negros como seus iguais. A maior prova de que havia esse tipo de racismo é que as igrejas protestantes nos Estados Unidos foram segregadas, e muitas são segregadas até hoje. Existiam igrejas para brancos e igrejas para negros, e muitas vezes, mesmo nas igrejas em que se tinha uma atitude mais humana em termos, o negro assistia a missa do lado de fora, pelas janelas, ou em algum corredor. Então, existe uma carga de racismo medonha no cristianismo. E uma boa parte da nossa sociedade que permanece racista porque acredita que Deus é branco. E isso não existe maneira diplomática de se falar isso, não existe maneira adequada de se entabular a questão, porque é muito revoltante saber que a religião que se pretende a bússola moral da nossa sociedade é responsável por segregar, perseguir e atormentar, para não dizer matar, mulheres, negros e homossexuais. Isso durante séculos. E ainda hoje nega a maioria da população o acesso por considerar cidadão de segunda classe. Quer dizer, a partir do momento em que se diz a mulher não deve jamais falar na igreja, a mulher não deve contrariar o marido, ou que se diz que o negro é maldito, que o negro foi amaldiçoado porque o filho de Noé... Gente, não dá para pegar um mito desses e transformar no instrumento de opressão de toda uma parcela da humanidade. Isso não se justifica, não dá para relativizar culturalmente, não dá para relativizar de maneira nenhuma. E de fato, eu conheci uma senhora negra há muito tempo atrás que dizia que se ela visse um negro mormon na rua, ela mesma batia.
Porque até os anos 70, os negros não podiam ser mormons, porque eram considerados impuros. Eu não sei nem como abordar isso. Eu não sei nem como lidar com essa questão. Quando o Wellington me sugeriu, eu pensei, isso é terrível, e eu não sei como, porque nós estamos rodeados hoje por um revival desse fundamentalismo besta, literal, que pega um texto da Idade do Bronze e quer aplicar na vida moderna, ao mesmo tempo em que enriquece pastores totalmente sem escrúpulos, gente que entra para a política para atormentar o resto da sociedade, que é tão arrogante que acredita que pode impor o seu modelo de pensamento e de vida para todos nós. É muito difícil lidar com essas questões. É muito difícil permanecer no campo histórico sem pensar no que está acontecendo à nossa volta, sem pensar que os direitos ínfimos conquistados por mulheres, negros e homossexuais podem ser revogados a qualquer momento se um desses malucos conseguisse apossar do poder. Estamos no século XXI. As escrituras não são a bússola moral de ninguém. Elas não podem ditar o nosso comportamento no século XXI porque foram escritas para ditar o comportamento há 2.000, 3.000 anos atrás. Dito isso, nada impede que a pessoa tenha seu relacionamento com Deus se acredita nele. Nada impede que a pessoa siga uma religião se isso lhe traz alívio emocional. O que precisa é mais educação, mais conhecimento e mais respeito. Mais respeito pelo resto da humanidade. Porque normalmente quem tem uma religião se acredita iluminado, se acredita dono de uma verdade que os outros não têm. E por causa disso, se vê no direito de perseguir quem não acredita na mesma coisa, se vê no direito de impor à humanidade aquilo que considera verdade. Nós já passamos mais de 600 anos de guerra em guerra, de perseguição em perseguição. Nós tivemos a Inquisição, nós tivemos caças às bruxas, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e tudo isso calcado em cima da perseguição religiosa. Eu acredito que já está na hora da humanidade acordar e perceber que um livro é apenas um livro, que o uso dele deve ser racional e deve ser no mínimo, condizente com as leis e constituições dos países em que se vive. Se você quer ser fundamentalista, vá viver no Vaticano. Se você quer que as mulheres fiquem trancadas dentro de casa, vá viver no Irã. Se você não gosta de gays, não gosta de negros, se você não quer conviver com a maior parte da humanidade, se tranque no mosteiro, mas deixe que a humanidade siga seu caminho, que a duras penas nós temos conquistado graças às pessoas que se opuseram a esse livro ao longo da história. Esse é o meu pensamento. Eu sei que muitos de vocês pensam diferente e eu respeito a diferença. Ao contrário de quem não me respeita. Esse é um tempo muito limitado. Eu estou tentando fazer, como estou postando 2 vídeos por semana, esse vai ser um tema só para os 2 vídeos. Não sei se vai funcionar, depois a gente vê. Quero agradecer muito ao pessoal que está me mandando questões, ao pessoal que sugere temas, quem comenta os meus vídeos. Estou muito feliz com esse diálogo. Estou muito feliz de ver as pessoas se interessando por história.
Não pretendo nem nunca pretendi ser uma celebridade da internet. Estou muito feliz com esse pequeno comitê que nós formamos aqui para discutir questões históricas e historiográficas. Espero que continue assim. Qualquer questão que você tiver, pode mandar que eu respondo.